Então, versículo 25 de Gálatas 3 diz: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai. Então o que isso quer dizer? O que quer dizer a palavra subordinado? Obrigado. Obrigado. O que mais? Obrigado a quê? Obedecer. A obedecer. Se não obedecer, tem consequências graves, não é isso? O que mais? Subordinado. Você não tem opção, né? Você não tem liberdade. Subordinado, né? Você deve obrigação. Enfim, né? Nosso querido Guilherme, ele está trabalhando agora, né? Lá na agência do Correio. Ele está subordinado Ao correio, né? Ao horário, às regras, aquilo tudo, né? Então, agora diz aí sobre os judeus, né? Depois que Cristo veio, que eles, os judeus, já desde aquela época, quando o Novo Testamento foi escrito, o Evangelho estava se difundido pelo mundo romano, que eles não são o que mais? Eles não são mais subordinados, né? Subordinados, então eles não estão mais obrigados a obedecer ao aio. Uma coisa que é escravidão? Não, a obediência, deve obediência. Né? Meu filho não é meu escravo, mas ele é subordinado enquanto ele está lá em casa. Tem que obedecer a Deus. O patrão não é senhor, feitor do seu funcionário, mas dentro daquela relação ele é subordinado. Né? Ele é obrigado a obedecer. Exatamente, e assim por diante. Né? Então subordinado não quer dizer escravo, né? Mas quer dizer realmente que tem uma obrigação de obediência, né? Mas não é uma coisa boa, né? Digamos assim, Subordinação né? serve para todas as coisas que tem lei, tipo escola, tudo. Eu acho que sim. É geral. Eu ainda não estudei né, tão profundamente a etimologia da palavra assim, mas é possível que sim, né? O contexto aqui a gente sabe, nós vamos ler outra passagem aqui hoje, se Deus quiser, e que o contexto aqui é sempre uma comparação, né, entre o Evangelho, a fé, Cristo, né, e o que? E a lei, o aio, o guia, né? Tá vendo? Então quer dizer, né, o que vai dizer, qual que seria o contrário, você não ser subordinado mais a isto, né? Mais subordinado a Cristo é bem melhor. Né? Então nós escolhemos, quem nós vamos querer ser subordinados? As leis do Antigo Testamento ou a Cristo? A Cristo, com certeza. Então as pessoas não deviam, né, ficar olhando, né, as doutrinas várias e estranhas que tem nas denominações por aí. Porque Cristo, né, não tem relação com as leis do Antigo Testamento. Né? A fé em Cristo, ela é diferente. Né? Bem, então é isso. Então vamos pensar aqui nesta última frase, a conclusão do pensamento de Paulo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai. Quem não permanecia mais? Os judeus. Os judeus. Os judeus. Que a gente nunca participou dela. Exatamente. Então, duas razões, né? Porque nós não somos subordinados ao Antigo Testamento. Duas razões porque nós não somos obrigados a guardar as leis do Antigo Testamento, sejam elas quais forem. Será que nós não estivemos lá também, não, gente? Não, A primeira é porque nós nunca fomos judeus, É né? esquisito, né? A primeira é porque nós nunca fomos judeus. Né, misericórdia. E segundo, porque nós vivemos já 2000 anos depois que o Evangelho já é uma realidade. Mas os judeus É. ainda seguem o antigo? Se eles quiserem seguir, eles seguem. Tem evangélico que segue o antigo aí. É verdade. Dá o dízimo, guarda o sábado, chama os outros de levita, toca instrumento mesmo. musical na adoração, né? Chama os caras de sacerdote e tudo mais. E tudo isso é um equívoco doutrinário, né? Deve ser evitado, né? Então é isso. Né? Nós precisamos entender que
né, nós não somos subordinados ao Antigo Testamento, né, porque o Antigo Testamento foi uma aliança de Deus especificamente com os judeus para conduzi-los a Cristo, e de Cristo veio o Novo Testamento, que é a aliança de Deus com todos os povos da terra, inclusive os judeus. Ô João, é que hoje em dia, antigamente judeu, ai, eu confundi. É tipo, o que faz a pessoa ser judeu hoje? Tipo, porque antes era... A religião. Não era só uma religião, era um povo, né? Hoje em dia não tem um povo assim. Tem. Mas É, tem um hoje é um lugar povo, que a mas não é pessoa religião? nasce. Ah, se eu nasci Não em é tal a lugar. raça. Algumas cidades que Mas não Você tem lembra que os judeus não se misturam, não pode casar com outros povos? Ah, sim, então até hoje tem. Até hoje tem mas, judeu. mas se eles quiserem ser cristãos, aí eles deixam de ser judeus? Como? Não, se ele é judeu de sangue, ele não deixa de ser judeu. É que nem a gente é brasileiro. Mas ele não permanece mais debaixo da lei de Moisés se ele quiser ser um cristão. Mas ele vai continuar sendo considerado como judeu, mesmo ele não seguindo as leis dele. Na verdade, assim, uma pessoa de ascendência, né, judaica ou israelita, ela pode até guardar alguns costumes, né, A religião deles. alguns costumes da tradição do povo dele. Mas aquilo não é, ele entende que não é para salvação. Ele não depende daquilo para ser salvo. Ele depende de Jesus, tanto quanto uma pessoa que não é judeu. Entendi. O judeu cristão, ele entende que ele não é melhor que os outros povos. Mas aí, Né? tipo, ele continua frequentando, tipo, sinagogas, essas coisas? Pode. Bom, eu não sei, infelizmente eu não vivo lá no pessoal, né, dos israelitas, né? Agora, né? Porque igual alguns apóstolos, eles continuavam frequentando, né? Mas para pregar sobre Jesus. Se uma sinagoga toda se convertia, a sinagoga se tornava um lugar legal para os cristãos reunidos, concorda? Mesmo que eles fossem cristãos judeus, que ainda mantinham suas tradições, seus costumes, né? Mas tendo a fé em Cristo, era o que bastava, Entendi. né? É isso. Certo? Então o importante não é ser judeu ou não ser judeu. O importante é ser cristão. Independente se você é judeu ou se você é de outra ascendência, né? O que Paulo está explicando aqui é assim, ó. Antes que viesse a fé, os judeus estavam debaixo da proteção da lei, guardados, encerrados para essa fé, que só se revelaria no futuro. Então, enquanto o Evangelho não viesse, né, se revelasse ao mundo, enquanto Jesus não viesse, Verbo em carne, Palavra de Deus em forma de homem, né, vivesse como homem, morresse na cruz pelos pecados, ressuscitasse, mandasse o seu Espírito Santo sobre os apóstolos, e os apóstolos começassem a pregar que toda a lei se cumpriu em Cristo, né? Que todos agora obedecem ao descendente de Davi, que chama Jesus Cristo, né? Que todos agora devem crer, arrepender, confessar, batizar para ter perdão dos pecados, receber o Espírito Santo e perseverar no ensino novo dos apóstolos, né? Que receberam de Cristo o Espírito Santo. Antes de tudo isso acontecer, os judeus, só o povo de Israel lá, né, eles sempre foram, né, desde a saída do êxodo lá do Egito, onde teve até as pragas, Mar Vermelho, até quando Jesus, né, mandou o Espírito Santo sobre a terra, eles estavam sujeitos, obrigados, né, destinados a guardar e viver debaixo daquelas leis e costumes, né, do Antigo Testamento, dependendo daquilo para ter um relacionamento com Deus, né? Mas já que Jesus veio, né, então eles não estão mais obrigados a guardar as leis do Antigo Testamento, sejam elas quais forem,
se é judeu nato, ascendente de judeu, se vai guardar ou não por tradição, por costume de cultural, tanto faz. Para Deus o que importa é se ele crê em Cristo. Amém? Mas ele não está sujeito a nenhuma das leis do Antigo Testamento para ser salvo por ela, né? Amém? Amém. Então, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados, obrigados a guardar as leis do Antigo Testamento. Então lembra, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, foi uma aliança de Deus específica com o povo de Israel, que excluía todos os povos. Era só para o povo de Israel, né? O Novo Testamento é a aliança de Deus com todos os povos, todas as raças, incluindo os judeus também. Amém? Então o Antigo Testamento serviu para guiar os judeus a Cristo, e de Cristo veio o Novo Testamento, que é a aliança de Deus com todos os povos na terra, incluindo o judeu. Independente se ele vai querer, né, guardar algum costume do seu povo ou não. Amém? Muito bem. E nós somos subordinados ao Antigo Testamento? Não. Eu não. Não. Graças a Deus. E nem aos 10 mandamentos como um código de lei, né? Também não está mais em vigor hoje em dia, né? Então, os 10 mandamentos, né, escritos lá na pedra, eles eram uma síntese de toda aquela aliança que Deus estava fazendo com os israelitas, né? A aliança tinha umas 613 leis, mas os 10 mandamentos eram fáceis de decorar e sintetizavam todo aquele relacionamento que eles tinham que ter com Deus e com o próximo. Amém? Então, nós não temos que guardar o sábado, né, que está nos 10 mandamentos. Né? Nós nos referimos a Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nos 10 mandamentos estava um mandamento muito específico sobre o nome de Deus, né? Que foi revelado a Moisés. Não tomarás o nome do Senhor em vão e tal, né? Enfim, tá? Então, é isso. Né? Havia um nome de Deus, uma pronúncia de um nome sagrado de Deus revelado a Moisés no Antigo Testamento, né? Que alguns traduzem como Jeová, outros como Javé, outros como Yahweh, outros como Yehová, enfim. Não se sabe a pronúncia deste nome. Este mandamento está lá nos 10 mandamentos: não tomarás este nome, não pronunciarás este nome em vão de qualquer jeito, né? Está lá nos 10 mandamentos, certo? É tipo para qualquer coisa e você falava. Para qualquer coisa, ou para xingar, ou para misturar com ídolos, ou falar o nome de Deus numa terra estrangeira, qualquer uso considerado na mente dos judeus lá daquela terra, né? Então o que eu quero dizer? Né? Hoje nós nos referimos a Deus como o Pai de quem? Pai de Jesus Cristo. Certo? Não por um nome, né, em particular, né? Nós honramos o Filho, e honrando o Filho nós sabemos que estamos honrando o Pai. Verdade. Né? Então nós, o que eu estou exemplificando aqui? Estou exemplificando que os 10 mandamentos, como um código de lei que representava aquela antiga aliança, que sintetizava todo aquele pacto que Deus fez com o povo de Israel, né? Que era a certidão de casamento de Deus com o povo que ele libertou do Egito. Eram as 10 palavras escritas na pedra, né? Estou dando aqui exemplos
de que nós não somos obrigados a guardar os 10 mandamentos como um código de lei. Senão nós ainda estaríamos sujeitos ao sábado, que está lá dentre os 10 mandamentos, e ainda teríamos que saber um nome específico que Deus revelou que a pronúncia se perdeu. Então é mais ou menos dizer que nem se a pessoa quisesse, ela poderia estritamente guardar os 10 mandamentos hoje, porque esse nome ela não poderia saber falar, né? Um nome específico. É claro que os nomes genéricos de Deus também não devem ser falados igual, né? Mas o ponto que eu quero dizer é isso. Os 10 mandamentos, algumas pessoas perguntam, o que é os 10 mandamentos então? Os 10 mandamentos, dentro do contexto da aliança de Deus com os israelitas, era uma espécie de testemunho. Testemunho do quê? De que Deus livrou o seu povo do Egito e fez um acordo com eles. Se vocês me obedecerem, eu serei o seu Deus. E Deus, quando desceu na montanha do Monte Sinai, falou essas 10 palavras. E foram escritas, né, pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Moisés pegou aquelas segundas tábuas que ele escreveu e pôs dentro da Arca da Aliança. Eram as tábuas do testemunho. Testemunho de quê? De que um dia houve uma aliança, houve um pacto. Então os 10 mandamentos, eles são a síntese de um acordo muito maior. Eles representam uma aliança. Eles não são a aliança, mas são o testemunho daquela aliança. É igual eu uso uma aliança no meu dedo, certo? Isso aqui diz o que para as pessoas na rua? Não aproxima não, que vai dar problema. É? Mas então isso aqui não é o meu acordo com a minha esposa. O meu acordo com ela é muito maior. Inclui os deveres, mas isso aqui representa algo. Um símbolo. Você vai no civil, você recebe um papel lá, ó. Certidão de quê? Casamento. Que inclusive substitui qual? Acho que A de nascimento. Tá vendo? Casar é mais importante do que nascer. Porque você nasceu, tem uma certidão. Você casou, É outra você certidão. nasceu de novo muda o ali. nome, né? Muda o nome e tudo mais. Hoje muda até tudo. que não muda mais não. Hoje Mas você o que eu quero dizer, gente, não é dar aula aqui de cartório, né? Cartografia. Eu quero dizer que aquela certidão que está escrito lá o seu nome, o nome do pai, da mãe, né? E está dizendo que você é casado com fulano, ciclano em tal regime de comunhão, aquele papel, ele não é a sua aliança, mas ele representa o pacto que foi Mostra feito. que agora você não, não Representa é o mais a pacto que foi mesma. feito. É. Para todo Você mundo tem um saber, compromisso agora. todo mundo pode ir lá e pegar, pedir a minha certidão de casamento. Saber quem que eu sou. Eu sou casado e tal. Por quê? Então os 10 mandamentos, é isso que eu quero que vocês entendam. Né? Se existe o Antigo Testamento, o que os 10 mandamentos estão fazendo lá? Se como um código de lei, nós não estamos mais sujeitos a ele, porque se estivéssemos, teríamos que guardar o sábado e saber o nome de Deus certinho. É tanto o nome que eles põem em Deus, né? Isso, aí o que eu quero dizer? Os 10 mandamentos, as 10 palavras escritas na tábua de pedra, né, representam aquela aliança. Sintetizam e representam que houve um dia um pacto entre Deus e aquele povo. Mas a aliança é muito mais do que? Muito mais abrangente do que 10 Mas a palavras. gente deve considerar ou não? Acabei de dizer o seguinte, vou reexplicar tudo de novo. O que não deve considerar, mas você falou um tanto de coisa depois. Aí eu... É verdade, falha do professor, né? Ele não está explicando direito, ele não está conseguindo comunicar bem a mensagem. Nós estamos falando da relação entre os 2 testamentos, certo? Certo. Então você tem o Velho Testamento. Na sua Bíblia você tem Não. o Novo Testamento. Os 10 mandamentos, ele está no Velho ou ele está no Novo? Certo. Está no Velho. Os 10 mandamentos lá certinho, está no Velho. Está no Velho em qual ocasião?
Quando Deus tirou o povo do Egito, pelas 10 pragas de Moisés, né? Isso. E o levou para o Monte Sinai e fez com ele uma aliança, um pacto, um acordo. Esse acordo feito, né, incluía 613 leis, mais ou menos. Dava para escrever 613 leis para o povo todo Não, entender? Não. escolheram 10, um pouco mais. Então, os 10 mandamentos resumia, sintetizava, né? E representava um pacto. Um pacto. Né? Como é que o judeu iria se portar dentro daquela aliança? Não estava tudo detalhado nos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos serviam de síntese, resumo, né? De certidão de casamento. Casamento é muito mais amplo que ir no cartório e ganhar um papel. Certo? Existe muito mais deveres, mas está tudo lá na certidão? Não, mas a certidão implica vários outros deveres. Então os 10 mandamentos implicavam, né, que havia, né, baseando-se pelos 10 mandamentos, muitos deveres além daquilo que o judeu tinha que, era obrigado para com Deus. Mas os 10 mandamentos serviam como resumo, síntese e sinal, testemunho de que houve um dia um pacto. Uma coisa passa. Né? Era uma certidão da aliança. Eu sou o seu Deus, vocês vão ser meu povo? Vamos. Então é isso aqui que eu quero que vocês obedeçam. Nós vamos escrever, vamos colocar na Arca da Aliança. Isso representa o que? Que um dia vocês disseram que vão me obedecer. Agora o resto do que eu quero, eu vou falar para Moisés, eu vou falar para Arão, eu vou falar para os profetas aqui e vocês vão saber, e vamos que vamos. Então os 10 mandamentos, a pergunta é, nós devemos considerar, bem, como um código de lei dentro do contexto do Antigo Testamento, nós não somos obrigados a ficar observando. Por quê? Porque senão nós só